e questões de saúde pública, de liberdade individual, tudo tá dentro dele. Zé, bora lá devolver a bola para você, porque o bloco 1 Vamos vai ficar a lá. meu cargo aqui, nós dois juntos, na verdade, né? Exatamente. A pergunta, Kennedy, que a gente vai fazer para você é: e se Bolsonaro for preso preventivamente no caso das joias, ele permanecerá preso, né? Mas antes de você responder, eu acho que é bom fazer uma recapitular o que aconteceu, porque, como você mesmo disse, essa operação toda aconteceu na sexta-feira, quando não teve análise da notícia. Então, só para a gente não dizer que não falamos de joias, vamos lá. O que a Polícia Federal fez foi uma série de investigações, né, mandou policiais à casa e endereços de pessoas ligadas ao Bolsonaro, inclusive um general quatro estrelas, que tem fama de ser da elite do Exército Brasileiro, que é o pai do tenente-coronel Cid, e Lorena Cid, general Lorena Cid, que agiu como uma espécie de doleiro nesse caso das joias, porque ele cedeu a conta dele nos Estados Unidos, uma conta em dólar, para receber dinheiro da venda das joias que não pertenciam ao Bolsonaro, mas que a turma dele vendeu do mesmo jeito, pertenciam ao Estado brasileiro, né? O que Doleiro e criou, receptador, obviamente, né, Toledo? Porque ele se fotografou lá no. Ao fotografar uma sim, joia, o reflexo dele aparece. A situação dele complicada. exatamente. General quatro estrelas, como o Zé tá falando. Não, e ele muito provavelmente vai ser objeto de investigação pelo FBI nos Estados Unidos, porque Sim. como tem um crime, né, que é você vender uma coisa que não lhe pertence, e há uma tentativa de lavagem do dinheiro obtido com o crime, usando a conta dele como intermediária, isso vai para os chamados FinCEN, lá que é uma espécie de COAF, muito mal comparando, dos Estados Unidos, e vai ficar com uma marquinha vermelha lá, uma bandeirinha Sim. vermelha, pode resultar no inquérito contra o general Lorena em inglês, o que, se for condenado, não vai poder sair do Brasil mais, né? Mas, enfim, pergunta é essa, porque também as implicações sobre o Bolsonaro são muito mais contundentes nesse caso, porque há claramente um esquema montado por todos os assessores dele para beneficiá-lo pessoalmente, né? Porque o dinheiro Exato. voltava para as contas do Cid, dos outros assessores, como você disse, já movimentaram quase 12 milhões de reais em um ano, com um valor de entradas e saídas quase igual, ou seja, não é que eles ficavam com o dinheiro, eles eram usados como caixa, né? Por quem? Pela família Bolsonaro. E aí a O pergunta Cid que Toledo. Não, claro, continua. Vai lá. Não, só para terminar, que daí você retoma e dá os detalhes todos. A pergunta é essa justamente: se o Bolsonaro for preso preventivamente, né? Porque isso obviamente passou desde sexta-feira, que entrou em todas as discussões. O Mairovitch já falou aqui no UOL, etc. Outras pessoas, o Rafael Maffei escreveu um artigo na Piauí, enfim. Mas será que, se ele for preso, ele permanece preso? Pois é, essa é uma questão interessante, porque isso depende muito da fundamentação e da solidez, da prisão. Você estava falando aí, só para a gente continuar lembrando um pouco, antes de entrar na resposta, a Polícia Federal pegou mensagem que o Mauro Cid, o Cid Filho, disse que o Cid pai poderia levar 25 mil em espécie para o Bolsonaro, que era melhor não fazer transação financeira, dinheiro em espécie. Tem troca de mensagens em que o Weingarten sugere a entrega antecipada do Rolex para o TCU, que eles foram recomprar nos Estados Unidos, venderam um Rolex nos Estados Unidos, foram recomprar, e aí o Frederico Assef, a Polícia Federal tem um recibo de que ele foi lá e recomprou. Assim, o caso ele escalou muito da sexta-feira para cá em termos probatórios. E isso, como você falou, levantou questionamentos sobre uma eventual prisão preventiva do Bolsonaro. Por quê? Porque se ele atrapalha a investigação, quando você, por exemplo, faz a recompra de um Rolex que tem que ser devolvido ao TCU, mente para a Polícia Federal, mente na CPI, isso é Em obstrução de mente para o justiça, TCU, né? né? E mentiu para o TCU. Isso é uma obstrução de justiça, né? O Bolsonaro está livre, leve e solto, ele pode pressionar, pode tentar montar versões. Então, assim, há elementos para uma preventiva, muita gente acha que há, né? Você citou o Maierovitch, o Reale Júnior também chegou a falar que vê elementos para uma preventiva. O próprio Flávio Dino, em entrevista ao UOL, disse: olha, tem elementos ali, mas talvez falte alguma coisa.
que está acontecendo? Todo um cuidado do Flávio Dino, da Polícia Federal e do Alexandre de Moraes em ter esse caso com as provas assim irrefutáveis, né? É o recibo no nome do assédio. É a mensagem do Cid Filho para um outro militar dizendo: olha, meu pai pode levar o dinheiro. É dizendo: olha, um estojo sumiu com a dona Michele, dando a entender que joias sumiram com a dona Michele, que seria a Michele Bolsonaro. Isso lembra muito a questão das aproximações sucessivas, que até é usado muito em estratégia militar, que você avança, recua um pouco, você vai em ondas, chegando ao objetivo que você quer. Então, para ser bem, já fazendo a síntese, síntese, aliás, que você me ajudou a construir quando a gente estava discutindo aqui o programa, então é crédito para o Toledo também aqui nessa síntese. O que acontece em relação à prisão preventiva? A prisão preventiva é uma prisão temporária, né? Você não pode transformar uma prisão preventiva em antecipação de uma pena. Eu não posso pegar e prender alguém e deixar preventivamente preso durante anos. Isso é antecipação de pena. A prisão preventiva ela tem hipóteses na lei ali. Risco de fuga do país, atrapalhar a investigação, poder continuar cometendo outros tipos de crime. Então você tem que fundamentar bem. Me parece que há elementos para poder pedir uma preventiva do Bolsonaro. Agora, a gente sabe que uma preventiva ela não é uma condenação definitiva, transitada em julgado, uma pena que tem dia e hora para acabar. E no caso Porque do Bolsonaro, diga. aconteceria com ele, se fosse uma prisão preventiva, o que aconteceu, por exemplo, com Anderson Torres, o ministro da Justiça dele, certo? Isso, está de tornozeleira eletrônica em casa. Ficou ali alguns meses preso, está de tornozeleira eletrônica em casa. O que é correto, a gente não tem que antecipar a pena no direito, não. Isso é incorreto. Todo mundo tem direito à defesa, inclusive o Bolsonaro. É bom que o bom da democracia, ela dá o direito de defesa e todas as armas que o Estado de Direito fornece para o direito de defesa, que o Bolsonaro queria negar ou defender uma ditadura, mas ele merece. E aí, o que importa, Zé? Para responder a pergunta de quais são as implicações de uma eventual prisão preventiva do Bolsonaro no escândalo das joias. O que importa é o seguinte, que a data de saída importa mais que a data de entrada do Bolsonaro na cadeia, ou seja, importa muito mais ter uma condenação sólida, bem fundamentada, que um dia chegue, tramite por todas as instâncias, transita em julgado e fala o seguinte: olha, seu Bolsonaro recebeu uma pena de tantos anos e tantos meses, ele começa a cumprir em regime fechado, semiaberto ou aberto no tal dia, ele progride de regime a partir de determinado tempo, ele vai sair em tal dia. Então, assim, a data de saída é mais importante que a data de entrada. Prender o Bolsonaro para daqui a 2, 3 meses ele estar solto, né? Isso pode ter um efeito negativo do ponto de vista político, inclusive para o judiciário. Pode dar a ele um argumento de uma prisão injusta, que não é o caso. Existem elementos e hipóteses que justificam a prisão preventiva e ela é importante no sistema jurídico. É que uma figura como o Bolsonaro, diante de tanta coisa que está sendo descoberta, atos antidemocráticos, atos golpistas, né, ato golpista, a questão do hacker, né, que está contando o que o Bolsonaro fez para tentar melar a eleição, lançando suspeitas sobre as urnas, as joias, os crimes na pandemia. Então, assim, há um excesso de Sem provas e contar o evidências. Pix, né? E o Pix, né, sem contar o Pix, né? Se tem lavagem de dinheiro ali, se tem crime contra a economia popular. Então, eu acho que acho não. A apuração é o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal querem ter bem fundamentados os elementos para, primeiro, concluir o inquérito. Dois, fundamentar uma denúncia que o Ministério Público venha a fazer contra o ex-presidente da República. E terceiro, a instrução de um processo criminal com provas robustas e refutáveis para mandar o Bolsonaro para a cadeia. Né? É importante que isso aconteça e que um dia aconteça, para que nunca mais um presidente ache que pode assumir o poder como assumiu o Bolsonaro e cometer tantos crimes como ele cometeu. Contra a democracia, contra a saúde pública na pandemia, contra o patrimônio público nessa questão das joias. E questão da Caixa Econômica Federal, consignados. O Toledo, nós já falamos disso tanto aqui, se a gente for olhar, tem muita coisa contra o Bolsonaro. Então, Na verdade, ele tem uma sucessão, ele corre o risco de sofrer uma sucessão de condenações, né? E é muito mais interessante
caso ele venha a ser condenado, que ele seja condenado e permaneça na cadeia, do que ele ser preso preventivamente e sair, como você disse, em 2, 3 meses, porque daí vai sair como? Vai sair como um injustiçado, como o herói do Isso. bolsonarismo, né? Vai virar vítima de algoz, de criminoso, vai virar vítima, né? Se Deixa eu ler tiver aqui, elementos Kennedy. por uma, É, vamos lá, por uma temporária, por uma preventiva, é claro que se há elementos nesse sentido robustos, isso é uma arma do direito. Mas no caso do Bolsonaro, o que importa mais é a condenação definitiva, robusta, num devido processo legal, de cabo a rabo, né? E como a gente estava falando, o mais importante é a data de saída do que a data de entrada. perfeito. É, Danilo Sotero Rogério, acho que justamente ele não deve ser preso essa semana para não ter a chance dele sair logo. Estão esperando alguém ou algum celular entregar mais provas. Gigantes do Olimpo, deuses mitológicos. É grande esse daqui. A prisão do Bolsonaro seria uma grande justiça. A soltura breve seria a diminuta justiça brasileira. Rosiane Arroxo. Rosiane Arroxo. Se for preso preventivamente, pode ser solto preventivamente também. Acho possível com esse povo. Mas deveria ficar no xadrez por muito tempo. Josalba Santos. Ele deveria ser preso pelo que causou aos indígenas. Margarida von Schwenk. Acredito que o Bolsonaro não for preso, se o Bolsonaro não for preso preventivamente, fugirá do país. Por isso que o Mairovich quer que seja tomado o passaporte dele, né? E Fabiana Carvalho, Bolsonaro não vai em cana ainda por puro cálculo político. Elaine Rizucci, 4 dias sem vocês é uma eternidade. Beijo dessa Obrigado. idosa de São João del Rei. Obrigado, Elaine. Beijo, Levi Elaine. Martins. Levi Martins, o Alexandre de Moraes não vai concluir o inquérito enquanto Aras for procurador-geral da República. Também é uma boa hipótese essa Observação daqui. interessante. É, observação interessante. Exatamente. Então, para a gente deixar claro para as nossas chefes, o título que o Kennedy fez é Data de saída importa mais que que a de entrada de Bolsonaro na cadeia. Ainda dá um Título que o Kennedy dois Toledo, pontos aí. título que o Toledo fez e me emprestou para o bloco. Não, foi uma Tá construção valendo. coletiva que Coletivas. Aqui já é uma entidade. Já. os Boa, Zé. bolsonaristas diriam que isso é uma demonstração de comunismo, mas é só um trabalho